O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinha chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinha comido o pão depois do Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentando e cantando mais uma vez. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Vamos cantar juntos? Feliz é quem na lei do é Senhor quem Deus na lei do Senhor Deus vai progredindo. Amém. Que o Senhor nos faça viver o que o refrão deste salmo nos aponta, crescer mais e mais na lei de Deus, que é para nós uma prova do amor de Deus e que Deus quer a nossa salvação. Ele não nos chama a si e diz assim, te vira. Ele nos dá a sua lei. A lei aqui entendida como a sua palavra. As Sagradas Escrituras, que por meio delas nós podemos chegar à palavra eterna, que é o Filho de Deus, o Verbo que se encarnou. E hoje, nas leituras, nós podemos então tirar aqui pelo menos 2 trechos do Evangelho de hoje que vão ser para nós o centro de nossa reflexão. São eles. Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. É o versículo 26 do Evangelho de São João, no capítulo 6. E o versículo 29, que diz assim: Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Então, procurar o alimento que é imperecível, que não se perde, e buscar fazer a obra de Deus, que é acreditar no nome de Jesus. Mas vamos tentar aqui esmiuçando as coisas. Veja, nós estamos no discurso do pão da vida. Desde a semana passada a gente já começou a ouvir o capítulo 6 de São João e vamos ouvir ainda essa semana, até chegar no cume, que é quando Jesus fala então, explicitamente da Santíssima Eucaristia. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue, vai ter a vida em vós, eu ressuscitarei no último dia, o pão que eu darei é a vida do mundo. Então Nosso Senhor está fazendo esse discurso aqui.
Ele fez o milagre da multiplicação dos pães, 5 pães e 2 peixinhos lá. Depois, foi o evangelho de sexta-feira. E depois Jesus vai falando, vai conversando, dialogando ali com os judeus, falando do pão da vida. E aí ele chega ao cume. Jesus vai falando que ele é o pão da vida, a pessoa dele. Mas depois passa por um aspecto mais assim litúrgico, eucarístico, quando ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E a carne que eu darei, né, é a vida do mundo. Pão que eu darei. E aí ele fala explicitamente da Eucaristia. Mas, então, depois da multiplicação dos pães, Jesus anda sobre as águas, sai do lugar onde ele multiplicou os pães, lá de Tiberíades, atravessa o lago, andando sobre as águas. Aí o povo não vê que ele foi com os discípulos no barco, mas aí pegam barcos e vão até Cafarnaum, no outro lado do Mar da Galileia, e chegam até lá e dizem isso: mestre, Rabi, quando chegastes aqui? Aí Jesus não responde diretamente e já ensina. São João faz isso, né? Ele pega ali os seus interlocutores e traz um ensinamento mais elevado. Eles perguntam uma coisa no nível terreno e Jesus responde no nível mais alto. Então Jesus diz isso: estás me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Veja, não porque vocês viram sinais, que é o que eles deveriam ter visto. Quando Jesus multiplicou o pão, ele não estava só querendo saciar a fome. Ele estava mostrando algo a mais. Ele está mostrando que ele é o Messias. Ele está mostrando que ele é o novo Moisés, ou maior que Moisés, porque Moisés deu a vocês, ele vai dizer ainda mais à frente, não foi Moisés que deu o pão do céu, eu vos darei o verdadeiro pão do céu, Jesus vai dizer. Então, ele também aqui diz, né, o Pai marcou com o seu selo. É o Pai que dá esse pão do céu. A gente reza o Pai Nosso pedindo o pão nosso de cada dia. O primeiro pão é a Eucaristia, que Deus nos dá todo dia. Então, eles veem a materialidade da coisa. E Jesus fez realmente a multiplicação dos pães, fez esse milagre, compartilhou, mas com este milagre ele tinha um sinal maior. Ele faz os gestos eucarísticos, ele dá graças, né? Eucaristia do grego quer dizer isso, ação de graças, dar graças. Então ele tomou o pão, como fez na Santa Ceia, tomou o pão, deu graças, abençoou e distribuiu. Não era a Eucaristia, mas era um sinal do que ele faria mais à frente. A igreja ensina isso. Se você for lá no catecismo, você vai ver isso aí. Então, Jesus está dizendo: estás me procurando não porque você viu o sinal. Até falando um pouco mais disso, São João ele não chama de milagres, que Jesus fez milagres, apesar de ser milagres, mas ele chama de sinais. São 7 sinais. Tem lá o sinal de Caná, na Galileia. Então eles dizem assim: viram o que Jesus fez e acreditaram na sua glória. Está vendo? É um sinal de algo maior. O sinal do cego lá da piscina de Betesda. E outros que acontecem ali, do coxo lá na piscina, que a água balança. Então chama de sinal, porque mostra uma realidade superior. E aqui o sinal do pão. Então vocês não estão me procurando porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Aí diz: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, que o pão vai se perder, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Ele vai dar o pão da Eucaristia, e ele vai se entregar por nós pela nossa salvação. Aí os judeus perguntam: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E aqui, meus irmãos, tem um ponto de enfrentamento entre, então, o cristianismo e uma parte dos judeus que se apegavam às obras da lei. São Paulo vai falar disso, vai dizer que nós não somos salvos
simplesmente pelo cumprimento das regras religiosas, mas pela fé em Jesus Cristo. E depois que a gente acredita em Jesus, a gente pratica o Evangelho. Mas havia essa disputa porque se achava o quê? Se eu realizar as obras de Deus, as obras religiosas, cumprir tudo certinho, eu terei, obrigatoriamente, Deus é obrigado a me dar o alimento que não perece. Me dar a salvação. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde. E está atacando também essa realidade das obras. Não por esse alimento, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Tá, mas quais as obras que nós devemos realizar? Ele diz, qual é a obra que deve se realizar? A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Meus irmãos, a salvação de fato vem pela fé em Jesus Cristo. O próprio Evangelho de João, no capítulo 1, diz assim, que todo aquele que creu em Jesus, Deus lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. É pela fé que a gente pede o batismo e a gente é regenerado. É pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha. Que obra aquele ladrão, lá na cruz, que obra ele fez para se salvar, gente? Para ter direito à salvação? Unicamente a obra da fé. De acreditar que Jesus era o Salvador e pedir misericórdia. E Deus lhe concedeu. Agora, é bem certo que se ele descesse da cruz, não morresse, ele ia ter que praticar as obras da caridade. As obras que manifestam o amor a Deus e o amor ao próximo. A fé, então, se traduz em obras. Mas você está entendendo, né? Que aqui a questão do judeu era nem tanto viver no Espírito. Não era praticar por amor a palavra de Deus. De uma parte, né? Porque você tinha judeus justos. A Virgem Maria era judia, era justa. São José era justo. Tinha tantos outros. Mas alguns que se apegavam àquilo ali, se agarravam e queriam ser donos de Deus. E Jesus está propondo uma outra coisa, uma obra de conversão. Uma obra de acreditar no que Ele está dizendo, no que Ele está falando. E nos permitirmos ser moldados por Cristo. Moldados pela palavra de Deus. Então, o pão que nós devemos buscar, que é o alimento da vida eterna, é o pão da palavra de Deus. No Evangelho de ontem, em que Jesus aparece para os discípulos, diz que Ele abre a inteligência dos discípulos para compreenderem as Escrituras, os profetas, o Antigo Testamento, os Salmos, e entenderem que a palavra de Deus falava de Jesus Cristo, falava de tudo que Ele tinha que viver, que Ele ia sofrer, e apontava o caminho da salvação, da ressurreição. E é interessante isso, que diz que Jesus abriu a inteligência deles, lhes concedeu graça para compreender as Escrituras. E as leituras de ontem, a primeira, dos Atos dos Apóstolos e o Evangelho, é a mesma que a gente, são os textos ali retirados do mesmo lugar, que nós ouvimos lá no início da Festa da Misericórdia, aqui 4 de abril, a quinta-feira, e que nós falávamos na missa, também isso, a necessidade de nos abrirmos ou nos expormos à luz da palavra de Deus. Gente, Jesus está dizendo aqui, olha, a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Como é que a gente vai acreditar em Jesus Cristo se não for ouvindo a pregação do Evangelho, a sua palavra, escutando a palavra de Deus? E eu quero insistir aqui no que eu falei também nessa quinta-feira, lá no dia 4, o quanto que nós precisamos retornar, meus irmãos, retornar à leitura orante, meditada, auditiva da palavra de Deus. Como que colocar o nosso ouvido assim, na palavra de Deus? Eu sei que a gente lê com os olhos, né? Mas é como se a gente colocasse o ouvido para escutar e deixar cair no nosso coração a palavra de Deus. Como nós somos tardos para entender. Somos lentos para entender. E somos lentos para entender muitas vezes por quê?
porque nós não damos ouvidos, nós não paramos. A gente está tão ligado em tantas outras coisas. Esses dias eu estava ali almoçando com uma pessoa, e a gente ali almoçando, é uma coisa tão normal, né? Mas a gente está almoçando ali, conversando, fala disso, fala daquilo, a pessoa pega o celular e na sua cara, né, na minha cara, começa a fazer isso aqui. Ó. Imagina, se a gente está falando aqui, vocês tudo prestando atenção, eu pego o celular aqui e ficasse aqui. Como é que vocês iam se sentir? Mal, eu não dou atenção, não... Para mim, você ia fazer assim, para mim é como se fosse um nada para ele. Então, eu ouvi dizer de uma professora ou foi um professor, né, que estava dando aula. Enquanto falava com os alunos, ele pegou o celular, mexeu alguma coisa, pôs aqui e continuou a aula e disse assim, vocês perceberam alguma coisa diferente? E as pessoas não identificaram. De tão normal que ficou isso de você estar aqui, ó, A gente vai perdendo a nossa capacidade de concentração, de atenção, de escuta. Porque está aqui, deixa eu ver como é que está a guerra lá em Israel. Veja, a gente sai de Cachoeira Paulista e bate lá em Israel. Não é que a gente não vai ver isso, mas você está vendo como é que a gente, no nosso quarto, agora, a gente pode estar em qualquer lugar do mundo. A gente pode estar falando com qualquer pessoa do planeta. Ao menos no avião, né? A gente andava no avião, não tinha acesso à internet, você ficava pelo menos ali 3 horas de voo, 2 horas de voo, sozinho com você. Agora até deram um jeito de colocar lá WhatsApp, internet, você falar. A dificuldade de ficarmos sozinhos para escutar a Deus. Só que isso é uma tragédia no que se diz respeito à escuta da palavra de Deus. Hoje a gente tem que pegar o celular, deixar lá não sei aonde, e ir para o cantinho de oração e ficar lá com a Bíblia. Ainda é arriscado, eu esqueci de uma coisa e ir lá no celular, né, para mexer. Mas vai fazendo o teu exame aí. Porque eu fui fazendo o meu, preparar essa missa, e eu faço agora. Será que a gente gasta 20 minutos com a palavra de Deus? Às vezes 10 minutos, 15 minutos é para a gente ir se desvencilhando dos assuntos que a gente estava fazendo, né? Da rua que a gente chegou, de tantos problemas. Mas a gente não para ouvir, para escutar a palavra de Deus. Eu encontrei com um casal aqui na Canção Nova, que eles acompanham, eles estavam falando assim, padre, ia dar 50 vezes já que eles vinham aqui na Canção Nova. E eles acompanham há muito tempo. Ele disse, olha, nós éramos da época em que a gente ouvia, o Padre Jonas ia lá numa emissora de televisão e ele pregava, a gente pegava o VHS, gravava, né, para depois escutar o que ele tinha falado, porque era uma sede da palavra de Deus. E não tinha acesso assim, a uma pregação assim, então fazia isso. Aqui a comunidade tinha o Clube da Boa Semente, não sei se alguém aqui participou, né? Mandava as fitas cassete para ouvir a pregação. Aí a pessoa escutava, aí passava para o outro. Aí o outro tinha escutado uma, passava aquela para cá. E ia ouvindo a palavra de Deus. Veja, eu, ali na adolescência, pegava o radinho, uma pilha, ia de bicicleta para a escola, sintonizado na Canção Nova para escutar a quinta-feira de adoração. Aí, mas veja, eu não estou falando isso para mim, né? Para me engrandecer. Estou dando exemplos do que a gente fazia para escutar a palavra de Deus. No templo do nosso coração, no silêncio do nosso coração. Eu não tenho como negar que a gente está no mundo hoje que é isso aqui, né? Que é a internet, que é isso e aquilo. Mas se a gente não fizer uma reeducação,
Se a gente não tiver o cuidado, se a gente não der a Deus o que é de Deus, se a gente não retornar, meus irmãos, nós vamos assim ficando surdos para a palavra de Deus. E qual o problema disso? Porque a nossa transformação, a nossa configuração a Jesus Cristo, depende daquela atitude de Maria aos pés de Jesus, escutando o que o Mestre está dizendo. Se a gente não escuta, meus irmãos, o que alguém está nos falando, o que alguém está nos instruindo, a gente não faz a coisa certa. Você vai aprender a fazer um bolo e você não escuta como é que se faz, você não faz direito. As coisas mais simples é assim, a gente escuta, a gente põe para dentro. E a palavra de Deus ela vai realizando essa transformação em nós, na nossa vida, vai modificando, vai transformando a nossa vida. Só que hoje você tem muitas possibilidades de, se você quiser, 24 horas você está ouvindo coisas, você está escutando coisas. Mas se a gente não perder umas coisas, nós não vamos alcançar outras. Escuta, Israel. O Senhor é o único Senhor. Esse está lá o primeiro mandamento, né? Ouve, Israel. Ouve. O Senhor é o primeiro. É o único. Ama a Deus sobre todas as coisas. E uma forma, meus irmãos, da gente amar a Deus e dizer que a gente ama a Deus, é dizer, Senhor, eu tinha muitas coisas que eu podia fazer agora, mas eu vou dedicar esse meu tempo ao Senhor. E quando a gente faz isso, com muita luta, com muito esforço, às vezes com muitas quedas, vai e volta, mas tem que voltar. Quando a gente faz isso, nós estamos dando a Deus a oportunidade dele transformar a nossa vida, dele mudar a nossa vida. A Virgem Maria disse àqueles serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Mas como é que a gente vai fazer se a gente não escuta ele dizendo? Ele está dizendo, ele quer dizer, mas se a gente não escuta, não tem água se transformando em vinho. Não tem, gente, a nossa vida não muda. Santo Afonso Maria de Ligório, ele fala que a contemplação, né, a oração, a gente se expor a Deus, é como a gente se colocar debaixo do sol. Você se colocar diante da palavra de Deus com sinceridade, dizendo, vai ser agora o meu tempinho aqui com Deus. Se colocar, ler, tentando escutar o que é que Deus está querendo falar para mim. O que é que Deus está querendo falar para mim? O que é que Deus está querendo falar para mim? Se você faz isso com sinceridade, é como você se colocar debaixo do sol. O que acontece quando você se coloca debaixo do sol? Duas coisas. Ou você sai correndo, ou você é queimado, bronzeado. Né? Pode ter insolação, mas insolação da palavra de Deus a gente pode, tá, gente? Não tem problema. Então, deixar que a palavra de Deus ela nos transforme, como o sol transforma a nossa pele. Deixar que isso faça. É inevitável, gente. É inevitável. Aqui não tem como lembrar do Monsenhor Jonas dizendo que quando ele aplicou o método da palavra de Deus com os jovens foram tendo seu encontro com Jesus, foram mudando de vida. Os pais foram percebendo que eles estavam mudando de vida por causa da força da palavra de Deus. Por causa da força da palavra de Deus. É claro que a gente deve ler a Bíblia sempre. Opa, estou com uma dúvida aqui, o que é isso aqui? O magistério da igreja, os nossos pastores, o catecismo, os pastores autorizados, eles vão nos indicar, né? Eu recordo assim também que, participando lá da renovação carismática, fui ali, né, entrar em algum ministério para servir, e me colocaram ali para servir no ministério de pregação. E como que eu bebia, assim, das coisas aqui da Canção Nova mesmo, mas de tantos lugares, né? Pegava ali o professor Felipe Aquino, na Escola da Fé, ficava ali, eu deixando a coisa entrando no coração, as pregações, anotava. E nós sabemos o quanto nós
vamos ficando impregnados das coisas quando a gente escreve. Como é que nós sabemos que é assim, né? A nossa cognição, o nosso cérebro, se a gente vê uma coisa, se a gente escreve, se a gente risca, se a gente decora, depois ela vem à nossa mente, e decora é saber de coração, de cordes, né? Coração. Pedir a Deus que grave a sua palavra no nosso coração. Porque senão, gente, nós vamos assim ser orientados pelas coisas que a gente assiste, pelas músicas que a gente ouve, e não pela palavra de Deus. Não pela palavra de Deus. São Jerônimo, tradutor da Sagrada Escritura, diz o quê? Desconhecer as Escrituras é desconhecer o próprio Cristo. Eu ficaria muito feliz, mas mais Deus, né, do que eu acho, se a gente se propusesse, no dia de hoje, a dar uma atenção à palavra de Deus. A obra de Deus, como diz aqui a palavra de Deus para nós hoje, a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Se você pegar o finalzinho do Evangelho de São João, lá no finalzinho, as últimas palavras, ele diz assim, olha, muitas coisas Jesus fez poderiam ter sido escritas a respeito dele, mas estas coisas foram escritas para que creais nele e crendo tenhais a vida eterna. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus diz, eu sou o pão que dá vida ao mundo. E Ele é pão, Eucaristia, mas Ele é pão enquanto alimento de salvação. Enquanto o objeto da nossa fé que nos dá a salvação. Agora, se nós não conhecermos Jesus Cristo, se nós não lermos a Sagrada Escritura, na fé da igreja, em Jesus, como os apóstolos nos ensinaram, como eles proclamaram a palavra de Deus, se a gente não crer em Jesus Cristo, se a gente não se aproximar das sagradas letras para encontrar Jesus dentro delas, nós não nos converteremos. Não há o novo nascimento. Não há o homem novo. Não há a mulher nova. Agora, tudo isso que eu falei aqui é importante. Agora tem uma coisa que, vamos dizer assim, é o arremate de tudo isso. A letra da Sagrada Escritura, a letra, sozinha, ela, como diz, ela mata a obra, a lei somente, sem o Espírito. É o Espírito quem dá vida. É o Espírito Santo que nos dá, então, meus irmãos, vamos dizer assim, o sumo, o miolo, o que está por trás, o que está dentro das Sagradas Escrituras, o que está dentro aqui dessas letras, as coisas que foram escritas no Espírito, e só podem ser cridas no Espírito. A gente só encontra vida no Espírito, é no poder do Espírito Santo que a palavra tem eficácia. A pregação de Pedro teve potência porque ele tinha recebido o Espírito Santo em Pentecostes. Então, é nosso dever suplicar e pedir, Espírito Santo, faz-me conhecer Jesus. Me ensina a ler a palavra de Deus assim e encontrar o Filho de Deus aqui. Jesus mesmo disse, o Espírito que eu vos darei vos recordará tudo o que eu disse. É Ele quem vai conduzir a plena verdade. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é a nossa vida com Deus unida ao Espírito Santo. Eu recordo aqui o testemunho do Moisés, fundador da comunidade Shalom, que ele conta, vou falar aqui trocando em miúdos, né? Mas que ele, participando da igreja, mas ele via um rapaz que era assim, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, e ele não sabia o que era. Aí um dia, ele bem jovem, né? Bem jovem, foi e disse para aquele rapaz, olha, eu quero isso que você tem. E o rapaz disse, você quer? Disse, eu quero. Então pegou ele,
botou a mão na cabeça dele e rezou pedindo a graça de Deus. Moisés disse que não experimentou ali muita coisa, mas foi para casa, dormiu. No outro dia ele acordou. Ele pegou a Bíblia 6 horas da manhã e foi até meio-dia, sem parar. E mais, agora ele entendia. Porque foi batizado no Espírito Santo. É isso, meus irmãos, que realiza em nós o Espírito Santo. Essa obra de fazer com que nosso Senhor seja uma pessoa viva. Veja, a gente diz que Jesus ele é a palavra. Ele não é você pegar a Bíblia e dizer que Jesus é o livro. Você está entendendo? Ali são as sagradas letras, as sagradas escrituras. Jesus é a palavra de Deus, que é uma pessoa viva, que você pode alcançar através das letras. É o que ele faz com os discípulos de Emaús. Ele pega os salmos, pega os profetas e vai explicando a eles e vai mostrando onde ele estava ali dentro. Onde ele estava na palavra de Deus. E aí abriu a inteligência deles para eles reconhecerem Jesus. Viram, o coração ardeu. Então, como diz o Papa Bento XVI, o cristianismo, nós não somos a religião do livro, nós somos da palavra. Então, a nossa busca vai ser encontrar Jesus nas Sagradas Escrituras. Por isso, quem desconhece as Escrituras, desconhece o Cristo. Quem conhece as Escrituras, alcança Jesus. É aquilo que ele diz, quem busca, encontra. Quem bate, a porta vai se abrir. Se você continua, se você se expõe, se você vai atrás, nosso Senhor se revela. Ele abre as Escrituras, parte o pão, e se revela para nós. Meus irmãos, eu falo estas coisas porque isso é fundamental na nossa vivência, da nossa fé, no dia a dia, na leitura da palavra de Deus. Deixar que Ele vá nos tocando e nos convertendo. Graças a Deus, sei que muitas pessoas já fazem essa experiência diária, mas penso que aqui nós devemos suplicar a Deus e pedir essa graça. Fome e sede da palavra de Deus. Fome e sede da palavra de Deus. Se nós não temos essa fome, semelhantemente como algumas pessoas que têm fastio, né? Está com anemia, não tem vontade de comer. Vamos pedir a Deus essa fome da palavra de Deus. Que Ele nos dê à nossa alma uma fome de encontrá-lo, de conhecê-lo. Você quer isso? Uma pessoa quer. Você quer isso? Fome e sede da palavra de Deus? Encontrar-se com Jesus, ser transformado por Ele. Veja, isso só pode ser dom do Espírito Santo. Só pode acontecer no nosso coração pela graça de Deus. Por isso é isso, Senhor, que nós queremos pedir nesta hora. Dai-nos, Senhor. Dai-nos fome e sede da Tua palavra. Vem em nosso socorro, na secura do nosso coração, Senhor. Na aridez de nosso coração, na aridez de nossa vida, Senhor. Vem em nosso auxílio. Vem, Senhor. Vem abrir a nossa inteligência. Vem nos dar gosto pela Tua palavra, Senhor. Vem tocar nosso coração. Realiza essa obra, Jesus, de transformação na nossa vida. Realiza essa obra, Jesus. Que eu não busque o alimento que perece, que eu não fique buscando apenas coisas para esta vida. Não, Senhor, que a minha busca seja uma busca pela salvação. Seja uma busca por aquilo que não se perde. Sim, meu irmão, vamos pedir isso ao Senhor. Veja, nós temos a liberdade como filhos de Deus de pedir muitas coisas ao Senhor. De pedir pela graça de um emprego, pedir, sim, a cura de uma enfermidade,
Mas veja que nós agora estamos pedindo uma coisa ainda mais profunda, que é a fome e sede da água da vida, do alimento, do pão que vem do céu, daquele que o Pai marcou com o seu selo, com a sua marca, dizendo: este é o meu filho, ouvi-o. É Ele, é Jesus Cristo, a razão de nossa salvação. E nós queremos, Senhor, crer no Teu nome. Jesus, revitaliza em nós esse gosto, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua voz. Revitaliza em mim. Dai-me a graça da conversão. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa os meus pecados. Perdoa a minha mediocridade. Perdoa, Senhor, a minha frieza em relação à Tua palavra. Eu que tantas vezes não Te dei a atenção, Jesus. Perdoa, Jesus, o nosso pecado. Perdoa a nossa frieza. Perdoa, Jesus, a nossa atenção a tantas outras coisas e preferimos tantas outras coisas e não o Senhor. Misericórdia, Jesus. Jesus, cura a nossa cegueira, Senhor. A cegueira que faz a gente ver outras coisas como se fossem mais importantes do que o Senhor. Cura-nos, Jesus, da cegueira de Marta, que estava tão atarefada com as tarefas lá da cozinha, enquanto o Senhor estava na sala da casa, anunciando a palavra a Maria. Senhor, vem nos curar, cura a nossa cegueira, cura, Jesus, a minha cegueira, de uma vez por todas, que eu veja, Senhor, que eu veja o que é essencial, o que vai ser para a vida eterna, o alimento que não perece. Vai pedindo isso, Senhor, que eu veja, que eu veja. Se você quiser colocar a mão nos olhos, mas aqui é mais do que os olhos físicos, são os olhos da nossa alma, que a nossa alma veja a verdade, veja a real necessidade, veja Cristo, veja o Senhor que está nos oferecendo a água da vida. Senhor, dai-nos a graça de ver assim, converte-nos, cura-nos, Senhor, cura a nossa cegueira. Vem, Espírito Santo de Deus, batiza-nos, cura-nos, Espírito Santo, dessa cegueira. Lava-nos como o Senhor lavou aquele homem na piscina de Siloé, como o Senhor lavou aquele cego de nascença, que não via, Senhor, a salvação. Dá-nos a graça de Simeão, que diz: agora deixai o servo ir em paz, porque os meus olhos viram a salvação. Senhor, nós queremos ver a salvação, que vem por Ti, Jesus, que vem por Ti. Liberta-nos, Senhor, da cegueira deste mundo. Liberta-nos, Senhor, da cegueira dos nossos vícios. Nós que estamos viciados, Senhor, viciados na internet, viciados em vídeos, viciados, Senhor, em tantas coisas. Cura-nos, liberta-nos. Viciados, Senhor, na fofoca, viciados, Jesus, em tantas coisas, e nós não voltamos para a Tua palavra. Cura-nos, Senhor, liberta-nos. Se matardes o procedimento carnal pelo Espírito, vivereis, diz a palavra de Deus. Realiza, Senhor, isso em nós. O Senhor está agindo no nosso meio, e a palavra de Deus, ela vem para, assim como dizia Santo Agostinho, romper a nossa surdez. O Senhor me dava a palavra de ciência de nossos sentidos, todos eles muito limitados, para não dizer anulados, para que todos os nossos sentidos não percebessem a ação da palavra, mas a prece, o pedido de cada um de nós vai fazendo com que essas barreiras sejam rompidas, e a palavra de Deus vai entrando. A partir da palavra de Deus, quando Deus diz: faça-se na vida desse meu filho, faça-se na vida dessa minha filha, o despertar volta.
O reavivar do batismo volta. E aí você é batizado no Espírito Santo, vem aquele desejo de buscar mais a Deus, de ser santo. É isso que Deus está fazendo com você agora. É isso que Deus está fazendo conosco. Estando novamente atentos a tudo que o céu faz a nosso favor. A tudo, a tudo. Cante. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples e muitas vezes não ouvimos. Deus quer falar, Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir tua voz. Preciso estar atento a todo movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor. Preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Peça mais uma vez. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Eu queria pedir essa graça ao Senhor. No Evangelho mostra um demônio mudo que Jesus toca nos ouvidos e diz: Éfeta, abre-te. Toca na língua daquele homem e aquele homem passa a ouvir a Jesus Cristo e por isso depois pode falar. Senhor Jesus, cura a nossa surdez. Eu quero pedir essa graça a nós que estamos aqui. Peça isso para você, meu irmão, hoje. A surdez que é causada às vezes por tantas outras coisas que nós ouvimos e não a palavra de Deus. Jesus, cura a nossa surdez. Cura, Senhor, nós pedimos esta graça, essa grande libertação, Senhor. Aqueles que rezam conosco de tantos os lugares, Jesus, cura aquela sanha no nosso coração de ouvir outras coisas. E nós vamos com tanta energia, com tanto gás para outras fontes, não para a fonte da palavra de Deus. Jesus nos liberta-nos, Jesus. Como o Senhor fala na parábola do semeador, a semente que cai à beira do caminho e que o demônio vai lá e rouba a palavra de Deus. Jesus nos livra-nos, Jesus, do tentador, do demônio que nos tenta para não escutarmos com profundidade a tua palavra e assim nos convertermos. Diz isso comigo, meu irmão. Eu renuncio, Senhor. Eu renuncio, Senhor, a Satanás, as suas obras, a sua tentação, na minha audição, das coisas do céu, Eu renuncio, Jesus, às tentações, que me roubam de ti, E eu quero acolher, Jesus, a graça de hoje, que é da audição espiritual, de escutar a tua palavra. Amém, Jesus. Amém. Amém. Eu quero ouvir tua voz.
Eu quero ouvir tua voz. Preciso estar atento. Preciso estar atento a todo movimento do céu, a todo movimento do céu.